Eu entrei naquele retiro, eu tava morta, eu não tinha mais perspectiva de vida, eu não queria mais viver. Eu só queria morrer. E eu tô indo embora pra minha casa. Agora eu quero viver. Agora eu fui transformado. Eu sei que eu vou levar pra minha casa, eu vou levar algo positivo. Então, isso é uma libertação. Não foi uma expulsão de demônio, não foi uma exposição de vida, não expomos ninguém, mas as pessoas foram transformadas. Não é para mostrar o quanto a gente tem ou deixa de ter, o que a gente é ou deixa de ser. O nosso trabalho é para que as pessoas sejam libertas. Esse é o nosso foco. Nosso foco é a libertação, é a cura da alma. É curar a alma para que o espírito vá bem. Porque elas têm um trauma. E o trauma ele é instalado geralmente no decorrer da nossa vida. Os traumas que forjam o nosso caráter, né? Os traços de caráter. Né? Não é o bom caráter ou o mau caráter, é os traços de caráter, nossa personalidade, nossa persona. Né? Todo ser humano é bom e ruim. Era a minha inspiração? As mulheres dos pastores. Nossa, né? Eu olhava para elas assim, eu vou ser igual a elas. E o que elas eram? O que elas eram? Elas eram mulheres de pastores, elas iam no culto, acompanhavam o pastor, onde o pastor estava, elas estavam no culto. Mas quem realmente fazia a obra, quem fazia visita, quem orava, quem tomava frente das coisas, era só o pastor. A mulher do pastor só realmente acompanhava ele no culto. Estava dizendo, eu não dependo dos bens que eu tinha para ser um servo fiel ao Senhor. Eu não dependo de ter uma família saudável para eu estar na presença de Deus. Eu não dependo de camelos, eu não dependo de bois, eu não dependo de ovelha. Com camelo ou sem camelo, glória a Deus. Com ovelha, sem ovelha, glória a Deus. Com filhos ou sem filhos, glória a Deus. Essa câmera, ó. Tá na do meio. Bibi, essa câmera. Cortou pra essa câmera?
A nossa técnica está errando! Muito bem-vindo para o nosso mais um Pod Casa. É bom ter você aqui conosco. É bom nós podermos estarmos mais um dia juntos, tá bom? E como eu sempre faço, nós estamos trazendo pessoas especiais no nosso Pod Casa, onde nós estamos aqui colhendo testemunhos, colhendo o que Deus tem feito na vida das pessoas. Eu comecei a falar a respeito da minha vida junto com a minha esposa. Depois nós já fomos lá para Portugal falar com o pastor Adilson, esteve conosco aqui também participando. E hoje a minha esposa não pôde vir porque isso aqui é feito ao vivo, por isso que nós erra, né? Né, Bibi? Por isso que nós erra, né? Quem tá aí hoje na técnica aí? Quem é? É ela! A melhor técnica, gente, é eu mesmo, a Bibi. Esse programa só vai acontecer porque eu tô na técnica. Então, se eu não quiser cortar pro pastor, vai ficar só na Priscila. Fica conversando aí, Bibi. Fica conversando aí. Gente. Vai falando aí, deixa em você. Então, hoje mais um podcast aqui, sexta-feira. Você tem que cortar pra cá. Vai. Cortei sim. Não cortou. Você tá nessa tela. Você tem que ficar nessa tela aqui, Bibi. Nessa? Como que eu faço? Não. Nossa, eu te ensinei, cara. Você errar isso aqui é feio pra caramba. Ai, gente, consegui. Então, gente, esse é meu último dia de contrato aqui, tá bom? Infelizmente, depois dessa, eu acho que o pastor vai querer... Não tem jeito, não dá. Eu já ensinei 10 vezes. E as 10 vezes eu tenho que ensinar a mesma coisa sempre. É que eu tenho perca de memória recente. Eu preciso saber da opinião de vocês, o que eu devo fazer com ela. Aumentar o salário! Ela bate palma no microfone, ela não é educada com vocês. Ela não sabe que vocês estão ouvindo. Eu sou irmã do Luan, ela faz isso. Não tem condições, não tem condições. Então eu preciso que vocês falem o que eu devo fazer. Eu acho que eu não quero mais. Tá? Porque é estresse total, entendeu? Eu venho aqui pra ter paz e acabo perdendo ela. E esquema meu sogro. Mas amém, né? Gente, o foco aqui hoje é a Priscila. Então eu vou cortar pra digníssima Priscila Abravanel. Ah, tá. Só faltou dinheiro. Fala aí, Priscila. Faltou. Vou falar, Priscila. Cortou pra Priscila já? Cortei pra Priscila. Priscila, tá no ar. Pode falar aí com o pessoal, dá paz do Senhor. A paz do Senhor, pessoal. Estou aqui morrendo de vergonha, mas vou bater um papo aqui com todos vocês e tô aqui. Vai ser bom, vai ser bom. Tem que estar no verde, então é ela, né? É. Ah, tá bom. Então. Ó, ela quando ela tiver, só tá no ar, o que tá aqui é o preview só. Tá? Você já tem que colocar a minha câmera ali pra depois você cortar pra mim, não cortar pra você de novo. Nossa, mas que benção. Eu tinha ensinado já, né? Eu já tinha ensinado, sabe, Priscila? Mas não, acontece, da última vez que viu? eu vi não tava assim. Tava assim, naquele pessoal, computador. ó, era outro programa, ela tá... Vamos Meu lá. Deus, tem 5 pessoas e nós tá discutindo. Cadê a minha câmera? Cadê eu que não tô aparecendo? Já tô aparecendo? Já. Já tô, corta pra mim. Corta Pessoal, pro pastor. vocês já viram que a Priscila já tá aqui. A Bibi já fez um monte de cagada na técnica do podcast. Mas a gente sabe que ela vai aprender. Eu quero saber o seguinte. Quem tá aí? Tô vendo que tem 5 pessoas aqui. Eu queria saber quem que está. Vai se apresentando, vai falando de onde você está, de onde você é. Eu vou mandar aqui, ó, um seja bem-vindo para vocês. Sejam bem-vindos. Enquanto isso, eu quero convidar vocês para Gabriele... Eu quero convidar vocês para compartilhar esse podcast. Compartilhe com amigos que a Priscila ela vai Cláudio tá aí. falar um pouquinho pra gente. Grande abraço, Cláudio. Meu chefe, meu patrão. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Aqui é ao vivo. Se você voltar no começo lá, você vai ver que a Gabriela errou feio, cara. Ele nunca vai querer o contrato. E ali no Do Meu Jeito Pode, que é o podcast do Cláudio, isso é inadmissível. Inadmissível. Mas vamos lá. Priscila, seja bem-vinda, tá? Para esse podcast. Obrigada. Eu tenho certeza que você vai agregar muito no coração das pessoas. Pessoas que estão passando por situações que de repente se assemelham a que você passou e venceu. E nós podemos começar esse podcast fazendo uma oração? Sim. Vamos orar então. Pai querido, em nome de Jesus. Nós somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos aqui nesse podcast, onde o Senhor preparou para nós podermos conversar e falar um pouquinho ao seu respeito, Senhor. Que o Senhor venha estender as suas mãos sobre as nossas vidas, sobre a vida da Priscila,
e que o Senhor venha trazer, ó Pai querido, aqueles que estão participando conosco, que eles venham serem, ó Pai querido, edificados, Pai, para a glória do seu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Muito bem, meus queridos. Mais uma vez a Bibi esquecendo de cortar para a câmera central. Mas vamos lá, né? Ela vai aprender até o final desse... Eu quis fazer uma dinâmica. Até o final desse podcast, ela vai aprender a fazer os cortes da maneira correta. Priscila, você veio aqui hoje com o intuito de testemunhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. E então eu queria deixar você bem à vontade. Como que foi que você conheceu Jesus? Como que você veio para a igreja? De que maneira que você estava? Qual era a sua situação naquele começo, quando você veio? Conta um pouquinho para o nosso público, para a gente aqui, conhecer um pouquinho mais sobre você. Sim. Na verdade, a minha história, ela se inicia, né, com pais separados. E eu passava um pouco com a minha mãe e um pouco com meu pai. Meu pai casou novamente, teve 3 filhas lindas. E só que a vontade de Deus, ele recolheu a nossa querida, que ela era como uma mãe para mim também. E, enfim, quando Deus a recolheu, eu meio que revoltei, eu não entendia. E aí eu me entreguei ao mundo. Eu tinha 13 anos, eu comecei a beber muito, a fumar. Com 13 anos de idade? Com 13 anos, 14 anos, eu bebia e bebia muito, porque meu pai, ele ficou em luto durante 1 ano dentro do quarto. As minhas irmãs, elas eram pequenas, né? A minha irmã Tassiana tinha 10, a Tamara 2 aninhos e a Tamires 1 aninho. E eu tinha 13. E eu não soube lidar muito com o luto, esse primeiro luto tão pesado para mim. E eu me entreguei ao mundo, né? E, de repente, eu conheci um pessoal que era da igreja, em Quadrangular, na época. Eu trabalhava no depósito de ração que meu tio tinha na época, e lá ia esse pessoal e eles começaram a me chamar para ir para a igreja e começaram a me evangelizar. E tinha até um obreiro que ele não desistia de mim. Ele ia, eu falava que não ia no culto, ele ia lá. Aí ele pegava e falava, você vai parar de fumar. Eu era nova. E assim eu comecei a conhecer Jesus, de ouvir falar. Então, assim, eu ouvia falar de Jesus, vivenciava, participava das reuniões e fui indo de igreja em igreja, conhecendo Jesus. Aí, por um tempo, eu orei muito, aprendi a orar do meu jeito, a interceder, e aí sim fui orando pela vida do meu pai, porque meu pai, ele não soube também lidar com luto e ficar com 4 filhas, né? Todas mulheres, assim. Todas mulheres, nós 4. Então, assim, ele não soube lidar e ele viveu o luto dele da maneira dele. Então, eu orava muito por ele. E ele também, né, se entregou ao mundo por conta de não saber lidar com a dor. Foi jovem, né? Os 2. E aí eu orava muito, muito, muito mesmo. Só que eu não conhecia Jesus como eu conhecia, como eu conheço hoje. E então, assim, iniciou com 14 anos, 14, 15 anos, foi quando fui evangelizada, comecei na igreja, ia de igreja em igreja, mas eu não era discipulada por ninguém, cuidada por ninguém. Na verdade, você eu ia só, nas igrejas, frequentadoras, visitante. Porque ele tinha uma palavra que era pregada e aquilo saciava. Isso, mas eu sabia que era Jesus, eu tinha aceitado, daí eu já entendia que Jesus era o único e suficiente Salvador. Mas eu não entendia tão profundamente o quão ele é e representa na minha vida hoje, né? E então, e assim eu fui indo. Quando eu conheci o meu marido, eu tinha 18 anos. Aí eu fiquei grávida, a gente tá junto há 28 anos. Uau. E tenho uma filha de 27. E eu conheci ele, eu tava também visitando as igrejas e ainda não fazia parte, mas eu conhecia Jesus. E, de repente, eu não sei se continuo falando tudo, você tem mais perguntas? Não, pode ir. Então, eu fui e orei muito pelo meu pai, do meu jeito, né? Com aquele pouco conhecimento que você tinha do evangelho ainda, mas você ainda, mesmo assim, você ainda buscava pela vida do seu pai. Seu pai estava doente nessa época, é isso? Meu pai estava no mundo nessa época ainda, mas eu orava para ele. Mas ele conheceu uma nova esposa que era minha amiga, teve um filho, um único filho homem, só que ele teve meningite e Deus o recolheu.
E daí teve a caçula, que é a Tainá. Então, somos em 5 filhas. E aí, ele foi e por consequência de bebê e tal, aí quando ele resolveu parar, e eu orei muito. E Deus teve misericórdia dele, encontrou ele não através de mim, mas através de outras pessoas, outro pastor, da minha tia, né? A caçula que cuidou dele, apresentou Jesus para o meu pai. E assim eu dei uma Bíblia para ele e ele se entregou a Jesus. E quando ele decidiu parar com tudo, aí o corpo reagiu a todo aquele investimento de ruim que ele trouxe pro corpo dele, né? Aí foi onde eu orei mais. E eu tava um pouco distante dele, né? Mas eu fui até um dia no hospital, que foi meu último contato com ele. Eu tava muito tempo distante dele, mas sempre orando. E foi onde eu cheguei e consegui visitá-lo pela última vez e eu falei para ele, pai, eu tenho fé, eu oro muito, você vai sair daí. E eu tenho tanta fé que eu sei que você vai sair daí um homem renovado Tudo em que Cristo. você aprendeu nessa trajetória, você aplicou a sua fé ali, porque você acreditou muito que seu pai poderia sair daquele hospital nesse dia. Sim. E nesse momento, quando eu orei, eu falei pro meu pai, e o meu pai falou assim, filha, eu só vou sair se Deus permitir. E eu tava tão assim obcecada pela minha fé de ver ele dali restaurado, renovado e um pai diferente em Cristo, que eu não conseguia ouvir que ele estava falando de Deus. Entendi. E ele falava, só se Jesus permitir, filha. E eu não conseguia entender. Eu falava, não, você vai sair. E aí ele falou, eu falei para ele, conversa com Jesus. E meu pai falou, eu conversei com Jesus, filha, e eu tô em paz. E aí ele falou só que preocupava com as filhas, né, como iam ficar. E ele ainda falou assim, eu tô em paz porque o seu marido vai cuidar de você. Ele é um homem bom, ele vai cuidar de você. Olha. Falou para mim. Então, só que daí eu saí dali, foi o último dia que eu falei com ele. No outro dia, 6 horas da manhã, fui falar com ele no médico e eu recebi a notícia que ele tinha vindo a óbito. Meu Deus, e aí você tinha aplicado toda essa fé na restauração da saúde do seu pai, sabendo que o poder de Deus poderia restaurá-lo, e de repente você recebe um não de Deus, uma negativa de Deus. E eu não entendia. Eu Como tinha que você 24 reagiu a anos, isso? acho que nessa época, e eu não reagi bem. Eu me senti traída. Eu senti que a minha fé foi traída. Meu Deus. E naquele momento eu desisti de seguir Jesus. Aí eu abri mão de vez. Eu voltei a fumar, me afastei da igreja, me revoltei. E eu não queria que ninguém falasse de Deus pra mim. Não queria, porque eu me senti traída. Então eu me afastei, não queria. E foram alguns anos assim. Sabia que ele existia, mas não queria viver esse momento, porque eu tinha me sentido traída por Deus. E aí, no decorrer da caminhada, eu conheci um casal. Um casal, o pastor José com a Josi. E eu conheci eles antes disso. Eu sabia o que era jejum e oração por alguém, né? Que eu aprendia nesses encontros. E tinha um casal de pastores e a minha tia, a mulher do meu tio, com o meu tio, eles estavam indo. E ela fez um convite para mim, me ligou. Ela sabia que como eu estava, tinha me afastado. Ela me ligou e falou assim, olha, nós fizemos 40 dias de jejum por 3 pessoas difíceis. E você é uma delas. E hoje nós estamos fazendo um coquetel, eu gostaria que você participasse. Olha que legal. E aí eu falei assim, bom, eu vou só porque ela se propôs a fazer 40 dias de jejum pela minha vida. Você foi por respeito a ela, vamos dizer. Por respeito a ela, que eu sei. Então eu vou. Aí cheguei lá, desabafei, todo mundo me acolheu com muito amor, um casal muito amoroso de pastores, né? E aí eles me acolheram e eles cuidaram do meu pai até o fim. E no velório do meu pai, eles que tiveram junto comigo também. Apoiando, então, dando força. E aí, meu pai, aí nesse momento, veio uma sementinha de novo em mim. Nesse momento.
Aí eu fui acolhida ali, eles falaram comigo que a gente, sim, a fé, ela move montanhas, mas Deus vê além do que a gente vê. Sim. E ali, ele estava preparado, ele já tinha conhecido Jesus. E eu não tinha enxergado isso. Que aquilo que eu orei ali o tempo todo... Aquela obsessão pela restauração dele. Física. E eu não enxerguei que ele tinha... Que Deus tinha muito mais do que isso. Que ele já tinha tido um encontro com Jesus. Então, assim, eu não tinha entendido. Entendi. E ali eu comecei a entender. Eu falei, poxa, é verdade. Eu não consegui entender que Jesus... Eu queria tanto que ele tivesse em Jesus... E ele falou para mim, ele meio que me pregou ali para mim, em poucas palavras, e eu não ouvi. E ali eu voltei a meio que me conectar novamente. Ótimo. Através do jejum e oração, da intercessão pela minha vida. E aí, beleza, bola para frente, continuei, porque eu já estava fumando e bebendo, né? Então não ia ser tão fácil agora, ia ser uma batalha. Aí... apareceu, eu fui num culto caseiro da minha vizinha e conheci o pastor José com a Josi. E eles se interessaram por mim e começaram a querer me visitar e tal, mas eu não estava muito preparada ainda. Mas eles insistiram. E eles chegavam, eu estava fumando, jogava fumaça para ver se eles desistiam de mim. Aí a cervejinha estava na geladeira e o meu marido falava assim, não adianta, a cervejinha tá lá, ó. E eu pegava e bebia, eles falavam, não tem problema, não tem problema. Nós vamos continuar. Porque a vida dela é especial, de vocês também. E nisso foi indo. E eles insistindo, até que eles falaram para mim, vamos fazer um culto caseiro na sua casa? Eu ainda falei, sabe, meu marido não vai gostar, ele é bravo, não vai gostar. Ela falou, não tem problema. Eu falei, mas se vocês começam, ele desce e fica bravo. Aí elas falaram, não tem problema, a gente vai embora. Mas pelo menos a gente iniciou. Não tem problema, a gente entende. Eu falei, então tá bom, vamos. Aí eu avisei meu marido. Aí, de repente, no primeiro culto, ele falou assim, nossa, mas você trouxe a igreja? Aí eu falei, não. Aí, beleza, desceu no final do culto. No segundo culto, ele desceu no meio do culto. No terceiro culto, ele já foi no primeiro, desde o começo. Olha só. E assim ele começou a interagir. E aí eu falei assim, meu Deus, se o meu marido reconciliar ali com Jesus, eu paro de fumar. E nunca mais coloco álcool, bebida nenhuma na minha boca. Uau. E aí chegou, um dia a gente começou a andar junto, fomos levar os pastores para pregar numa igreja, em Belém. Chegando lá, o pastor pregou, entregou o microfone, o outro pastor falou, quem quer reconciliar, aceitar? Quando a gente olha, meu marido lá na frente. Olha só, falei, meu entregando Deus, a vida dele. Entregou. Aí quando ele entregou a vida dele, voltou, a gente ficou bem firme e eu falei, Senhor, a partir de hoje eu nunca mais vou fumar e nunca mais vou beber. E tô assim até hoje. Olha que nunca mais, eu fiz um voto com o Senhor. Eu nunca mais boto uma bebida que contém álcool e nem cigarro na minha boca. Maravilha. E eu vou me dedicar o meu corpo, que nós somos templo, ao Senhor. E foi assim, e tem sido assim. Eu tenho batalhado sempre para estar com o Senhor. Não foi fácil, mas eu larguei ali, porque eu fiz um voto com o Senhor. E eu sabia que era melhor não fazer, né? O voto e não cumprir é melhor que não faça. Não faça, é. Então eu fiz consciente e eu cumpri esse voto e tô cumprindo, graças a Deus. Olha só. E foi uma caminhada assim que não foi fácil, né? Uma caminhada não foi fácil. De altos e baixos. Altos e baixos. Até você chegar nesse dia que o maridão, então, entrega a vida para Jesus. E de lá para cá, você também não tem sido fácil. Você tem enfrentado bastante batalhas, né? Até porque a gente entende assim, Priscila, que o inimigo de nossas almas, ele não desiste de querer nos fazer parar, né? Nos fazer desistir. E como a gente tem aprendido, né? A Bíblia diz que aquele que é de Deus, o diabo não toca. Mas tem aqueles que estão fracos, né? Que estão dando brechas. E aí o diabo ele vai usar exatamente essas pessoas que estão fracas para tentar nos atingir de uma certa maneira, né? E por isso que a gente acaba sofrendo algumas batalhas na nossa caminhada cristã, né? E como que tem sido para você hoje, como que está a sua vida hoje,
né? Hoje você congrega, você está bem, né? Como que você resumiria hoje a sua vida com Deus hoje, a sua maturidade espiritual, como que está hoje? Então, hoje, como eu te disse antes, era só de frequentar a igreja. Daí, quando o pastor José com a Josi me levaram até uma igreja, foi onde eu fiquei 6 anos, fui cuidada também, graças a Deus. O meu espiritual, aprendi muita coisa espiritual. E como o senhor acabou de relatar, né? O inimigo, ele nunca vai desistir. Então, assim, a gente, em momentos assim, o emocional da gente, ele é uma brecha para o inimigo agir. E se a gente não cura o nosso emocional, a nossa alma, a gente dá acesso para o inimigo e a gente não entende. A gente pode até jejuar, orar, mas a gente tem que ter um equilíbrio. E hoje eu aprendi isso. Entendi. Então, e aí eu não entendia isso, eu cuidava do espiritual e não cuidava da minha alma. Então, onde eu fui muito ferida na minha alma, né? E eu não sabia lidar com isso. Então, quando a gente não sabe lidar com a alma ferida, a gente atinge as pessoas que estão ao nosso redor. Família, a nossa casa, o nosso trabalho, a igreja onde a gente está. Então, assim, na verdade, de repente, eu parei de ir na igreja por um período. E onde eu fui visitar novamente a Josi, né? Falou, vamos na igreja ali, na casa de Maquir, né? Vamos lá. E aí eu fui. Daí eu falei assim, fui uma vez. Só que quando eu cheguei lá, foi diferente. Eu não me lembro se foi na primeira vez ou na segunda. Aí Deus falou no meu coração assim, no momento que eu estava sentada lá. Pode confessar todos os seus pecados e você vai ser curada. Uau, olha só. Falou. E aí eu falei assim, meu Deus, né? E aí era pastora, né? Para mim desabafar com a pastora e todo o meu passado era para mim confessar. Porque a palavra diz, a gente se arrepende e é perdoado, gera salvação. Mas a confissão gera cura. Isso. E aí, eu conhecia a Bíblia, porque nesses 6 anos a gente orava, jejuava muito, conhecia a Bíblia, lia. Porém, a minha alma não entendia muito da minha alma, em relação às feridas da alma, né? E aí, nisso, atingia tudo, em casa, tudo, eu não sabia lidar. E ali na casa de Maquir, Deus falou no meu coração. E aí foi onde eu fiz o mapeamento, eu conheci o mapeamento. E através do mapeamento, na verdade eu tinha um peso sobre mim, um peso. Porque realmente eu orava, jejuava, batalhava, fugia do erro, sempre permanecendo ali. Porque é uma busca constante, todos os dias é uma luta, ninguém é perfeito, é uma luta todos os dias. Mas quando eu fiz o mapeamento, e eu lembro que quando eu cheguei lá, eu pedi para vocês, eu sinto que eu tô sobrecarregada, eu tô com peso muito grande, eu cheguei. E antes disso, a Josi falou assim para mim, vai lá e pede para os pastores, eles têm autoridade, eles vão orar sobre você e esse peso vai saindo. E quando eu cheguei lá e falei, eu mal terminei de falar, aí você já orou e repreendeu, eu saí dali outra pessoa, realmente. Esse peso saiu de mim. Olha. É como se Deus tivesse tirado assim com a mão e eu saí leve. Aí eu estava pronta para poder fazer o mapeamento. Aí eu fiz o mapeamento. E você sentiu que o mapeamento, ele fez assim uma diferença muito grande na sua vida mesmo? Ele muito trouxe grande. algum resultado? Lógico que a gente vai buscar melhorar todos os dias. Todos os dias é uma construção. Mas eu sinto que o mapeamento, ele foi muito importante para minha vida. Muito, muito mesmo. Por quê? Porque no mapeamento a gente faz renúncias de alianças que a gente fez no mundo espiritual e a gente não entendia. A gente deixa o pecado, deixa as coisas do mundo, deixa tudo, maldições hereditárias que vêm da família, mas fica ligado no mundo espiritual. E aí a própria palavra diz, né, que dá autoridade para ligar na terra e ligar no céu, mas desligar. E aí o mapeamento, ele faz isso. Ele desliga toda a maldição, toda a aliança que foi feita, até mesmo que inconsciente. Os nossos antepassados fizeram e deixou porta aberta no mundo espiritual. E quando a gente faz e desliga isso no mapeamento,
nossa, a gente sim, eu, pelo menos, eu falo por mim, e ouço testemunho de vários que fizeram com a mesma expectativa minha, que realmente tira um peso espiritual muito grande. E a gente parece assim, que abre a nossa visão espiritual. É totalmente diferente. Aí a gente começa a entender e viver, não por religiosidade, mas pela palavra. Olha só. E isso é muito interessante, né? É que, na verdade, assim, quando nós iniciamos o projeto de Casa de Maquir, a gente procurava um ambiente, esse ambiente, para a gente congregar, e a gente não encontrava, né? E isso foi nos desgastando demais, né? Nas outras igrejas, e a gente acabava não conseguindo encontrar o que a nossa alma estava precisando de verdade, né? E quando nós, então, Deus fala conosco e pede para a gente iniciar esse projeto, foi um pouco assustador, e veio o medo de ser rejeitado, o medo da rejeição, o medo do falatório, quem vai falar, o que vai falar, quando vai falar e como que isso vai chegar aos ouvidos das pessoas e tal. Mas a intenção era a gente causar esse equilíbrio que é importante na vida das pessoas, né? Tratar o corpo, alma e espírito. A gente não pode nunca esquecer disso, né? É verdade. E porque às vezes o problema não está na alma, mas está no corpo, o problema não está no corpo, mas é um espiritual. E o grande erro que a maioria das igrejas eu encontrava na maioria das igrejas é que as pessoas só queriam tratar o espiritual dentro da igreja, achando que estava tudo resolvido, né? Ah, não, tá. Chegou, por exemplo, você chegou ali com peso, cansada da vida, de toda a opressão do dia a dia, pressão do dia a dia, e tudo bem, nós oramos, e aquilo prova que realmente era uma opressão espiritual que estava, porque foi embora através da oração. Foi. Né? Automaticamente. Mas e se não tivesse ido? Aí a gente ia ter que se aprofundar um pouquinho mais para saber o que você tinha mesmo, se a gente ia poder te ajudar ou não. Porque de repente a igreja foge das mãos dos pastores, né? Pastor não é especialista em tudo, né? As pessoas confundem isso. Acho que o pastor, a igreja é o lugar que se resolve todas as coisas. Verdade. E não é assim que funciona, né? A gente está ali para tratar no âmbito espiritual, mas quando entra no âmbito da alma, por exemplo, a gente já começa a ter agora o conhecimento que nós vemos, né? Eu e minha esposa já faz 3 anos que a gente tem buscado esse conhecimento para conseguir tratar a alma das pessoas e levar ela a uma cura interior, para ela poder ter um espiritual abençoado, né? Sim. Então isso foi muito bom, né? Causar esse equilíbrio na vida das pessoas, né? E é muito bom mesmo, porque depois que a minha alma foi curada e foi fechada todas as brechas e foi desfeita todas as alianças no mundo espiritual, que às vezes nem fui eu que fiz, foi lá atrás, e aí a nossa visão espiritual muda, porque abre. A gente não fica mais na religiosidade. A gente entende a palavra, aquilo que Jesus queria transmitir. Então, assim, aí nós somos curados e a gente quer curar também. Quer curar também. Aí onde eu entendi o significado da Casa de Maquir, onde acolhe, cuida, cura. E assim como foi, né? Tanto pessoas que ninguém compreende, né? Muitas pessoas incompreendidas, eu creio que foram parar ali na Casa de Maquir, lá na Bíblia, né? Foram parar pessoas que eram rejeitadas, tanto fisicamente como... E ali ele com amor cuidou, curou. E assim também como soldados que se feriam, ou soldados que estavam na batalha cansados, foram alimentados, cuidados, para seguir fortalecidos. Então eu entendi, falei assim, nossa, a Casa de Maquir, ela além de curar, ela cuida, né? Ela assim, ela encaminha, direciona, porque se a gente não curar a alma, a gente está em desequilíbrio. Não adianta. E aí fica com aquela instabilidade, né? Um dia tá bem, outro dia tá mais ou menos, outro dia já não quer saber mais, quer parar, né? E essa instabilidade que a maioria das pessoas chegam sem saber o porquê que não consegue permanecer na igreja. Exato. Né? Nós estamos com 5 pessoas aqui. Quem será que está conosco aí? Eu quero mandar uma boa noite para vocês, bom dia para quem vai assistir depois. Everton Daniel, mapeamento espiritual, deixa eu ver, é algo que faz a diferença em nossas vidas. Realmente, o Everton, o mapeamento, ele
a intenção dele é que nós confessamos e com a mesma boca que a gente confessa, a gente fecha as portas que nós abrimos através de uma atitude, de um pecado, ou através dos pecados de nossos antepassados. Tem muita gente que não acredita nisso, né? Adriana tá aí, seja bem-vinda. Tem muita gente que não acredita que nós carregamos ou que nós repetimos pecados e padrões de nossos antepassados, né? As pessoas acreditam que uma vez que aceitou Jesus, está livre e liberto de todos os pecados e maldições, né? E a gente sabe que não é isso que a Bíblia ensina, né? Isso é um ensinamento completamente distorcido da palavra. Juliane Ribeiro, testemunho da Pri é uma inspiração para todos nós. Acho que é a Ju, né, que está falando. Verdade, Ju, isso com certeza. Sim. Ela inspira mesmo. Nós temos 6 pessoas aqui na nossa transmissão. Convido vocês para compartilhar essa transmissão, para você poder mandar para um amigo, para uma amiga, para eles poderem conhecer um pouquinho da nossa história e da história da Priscila, a nossa obreira ali na casa de Maquir. E olha, uma das melhores, tá? Obreiros da nossa igreja, que tem se empenhado na obra e tem aberto seu coração e tem vivido coisas extraordinárias na vida dela. Que legal, Priscila, que a gente tem o prazer de ter você conosco na nossa igreja. Né? Eu tenho certeza que se um dia você sair da nossa igreja... Que não vai acontecer, né? Em nome de Jesus, por favor, né? Aí, olha lá. Não, né, Priscila, né, gente? Volta aqui, né? Porque você não pode nunca sair da nossa igreja, né? Meu Deus. Acabou? Acabou? Terminou aí? Pronto. Mas a igreja que te receber, tá recebendo um presente de Deus, tenho certeza disso, tá? Vocês também são um grande presente de Deus na minha vida também. A casa de Maquir foi um presente de Deus também. Assim Amém. Como os anteriores que cuidaram de mim, que como eu te disse, né? Eu sempre vou dar honra a quem cuidou de mim. Amém. Olha o que o Corvinho falou. Só olhar para a geração de Davi, através de uma atitude errada dele no passado, sua geração sofreu muito. Exato. Exatamente, Everton. A gente sofre, né? E ontem nós falamos sobre isso, né? Sim. Nós estávamos falando exatamente sobre o Salmo 51, né? A respeito da história de Davi, né? Eu falei um pouquinho sobre a avó dele, que era Raabe, sobre o seu pai, e contamos um pouquinho da história dele. Ele tinha nas mãos dele a possibilidade de ter quebrado essa desgraça que estava rondando a família dele, principalmente indo para o lado da sexualidade, né? E Davi, nós vemos tudo que Davi fez, tudo que Davi, né, cometeu de pecado ali com Betseba. Depois o seu filho Absalão fez pior ainda com ele, né? Tomando o reino dele, abusando das mulheres dele na frente. A Bíblia diz que Absalão montou uma tenda na porta do templo para poder se deitar com as mulheres de Davi, para envergonhar o pai dele. Como isso é forte, né? E a gente tem que entender, né, que os nossos pecados são perdoados pela graça, né, Priscila? Sim. Mas a consequência do pecado... Ninguém escapa. Por isso que eu sempre falo, né? Eu ouvi isso de um pregador e isso ficou muito forte no meu coração. Quem sabe o que planta não tem medo da colheita. Uau, palavra. E eu falei assim, bom, se hoje a gente sofre consequências de erros passados, por que a gente vai querer continuar plantando para colher mais consequências? Né? O que a gente está plantando? Por isso que eu falei, e é bíblico isso, que é a palavra do Senhor que fala, né? Que quando confessamos, somos curados. E quando somos curados, a gente fecha toda a brecha para o inimigo não entrar. Eu falo, a gente acorda e fala, não, todos os dias, o que eu vou plantar? O que eu vou semear? O que eu quero colher? Então, assim, se a gente, lógico, no dia a dia é difícil, porque o mundo jaz no maligno. Então, a opressão tá cada vez pior. Se a gente não se fortalecer, a gente não começar a plantar
coisas. A palavra diz, né? Quem planta na carne vai colher na carne, mas quem planta no espírito vai colher no espírito. Então, se a gente não começar a plantar hoje tudo que é espiritual, como a gente vai colher espiritual? Exatamente. Como a gente vai resistir ao mal? Então, isso veio muito forte para mim. E aí, às vezes, a gente tá cansado, a gente tá esgotado, mas o inimigo, ele tá 24 horas, ele não para não, porque ele sabe. E aí, o que acontece? Ele sabe qual o foco dele. E qual é o foco nosso? Não é o reino? Sim. E pra gente estar no reino, e o senhor fala que pra gente conquistar o reino não é a força, não é a punho guerreando todos os dias. Sim. Então, às vezes, mesmo cansada, mesmo... porque a vida, a palavra diz, né? Há tempo para todas as coisas. Sorrir, chorar. Então, a gente vai ter tempo de tristeza e de alegria. Mas no tempo de alegria, a gente vai. No tempo de tristeza, não. Então, a gente precisa. No tempo de estar forte, a gente vai. No tempo de estar fraco, não. Então, assim, a gente precisa ir em todo tempo. Em todo tempo a gente precisa buscar. Por isso que muitas vezes eu saio do trabalho, vou direto para a igreja e falo, nossa, mas você está sempre na igreja. Eu sei a minha guerra, eu sei a minha luta. Se eu não for, eu dou brecha. Exatamente. Tem gente que é assim, né? Eu também compreendo. Até porque teve uma época da minha vida, e eu quero até convidar, se tem alguém aqui que também já foi assim, que eu precisava manter a minha mente 100% ocupada para eu não desistir, para eu não parar. Então, a minha necessidade sempre foi de estar fazendo alguma coisa na igreja. Então, por onde eu passava, eu tinha que fazer alguma coisa. Ou eu estava de pé na porta quando eu era cooperador, quando eu era diácono, mesmo quando eu não estava na escala, eu estava servindo. Alguma coisa eu tinha que fazer e eu estava envolvido com as coisas da igreja todos os dias. É um ensaio, é tocar. Eu tocava também no grupo de louvor, eu tinha que estar lá para tocar, para ensaiar, eu queria ir no monte, eu queria estar na escola dominical, eu queria abrir igreja, eu queria fechar a igreja, e eu queria estar ali. Por quê? Isso era a minha necessidade, eu tinha essa necessidade, e eu tenho essa necessidade até hoje, porque se a gente para, é o que eu falei ontem, né, no nosso culto. A nossa vida ela deve estar em movimento o tempo todo. A palavra avivamento quer dizer movimento, né? Sim. É um movimento avivado. A gente tem que estar em constante movimento. A igreja, você pode perceber que se a igreja não tiver em movimentos, atividades, ela começa a esfriar. Sim. Daqui a pouco vai ficando pouquinhas pessoas na igreja. Mas quando a gente está na igreja fazendo várias atividades, cultos, visitas, campanhas, a igreja, por mais que não tenha um número de pessoas tão grande, mas o pouco que tem, a igreja em si, ela está sendo representada por aquele número pequeno de pessoas e ela está em movimento, de certa forma, né? Então, a gente sabe que tem que haver um movimento. Tem gente que precisa, né? Tem gente que necessita, porque eu entendo, assim, a sua guerra, a sua luta, né? E, às vezes, você precisa de estar dentro da casa do Pai, fazendo algo, para que você se sinta, no mínimo, um pouco aliviada dessa batalha toda e recarregue a sua bateria para voltar a guerrear de novo, né? Porque, assim, eu sempre digo, como que eu vou ficar mal? Eu tô mal, eu tô cansada, eu não vou para a igreja. Aí, naquele momento de fraqueza, o inimigo entra. E como será que vai ficar minha mente ali? Sim. Como que eu vou ficar no outro dia para enfrentar a guerra? Então, um soldado, ele nunca para, mesmo ferido, nem que seja rastejando, ele vai. E aí eu falei assim, o que eu sou? Se eu sou soldado, mesmo ferido ou rastejando, eu vou, porque lá eu vou ser recarregada, as minhas forças vão ser restauradas. E aí eu me restauro e me levanto. E eu sempre digo, é isso que você viveu de sempre estar ali. Eu sempre digo que o propósito, ele nos atrai. Isso. Ele nos atrai. Então, assim, e qual é o propósito? O que a gente vive na Terra são consequências. O Senhor deu a Terra pra gente viver, sim, mas o homem contaminou. Só que o que eu busco é viver na Terra, mas eu busco mais tentar fazer o certo para poder morar com o Senhor, porque lá nós vamos viver eternamente. Lá nós vamos viver e será que a gente está caminhando certo? E uma das frases que eu uso, eu falo, será que nesse espaço, o que Jesus faria nesse espaço? É um livro que tem, eu falei, é verdade. Toda vez, em seus passos, o que faria Jesus? Será que como o Senhor reagiria a isso? Então,
Não é fácil, é uma batalha para todos nós, cada um tem a sua batalha, mas assim, e o que eu queria comentar também, e eu até estava comentando com a Bibi antes, a gente não é super-herói, não é porque a gente está na igreja que a gente tá, mas a gente, junto, a gente é mais forte. E é lógico, eu passei por uns dias, até conversei com vocês, né, vocês oraram por mim, intercederam, eu tava meio que me sentindo estranha, mas no último encontro das irmãs, no final eu falei, me perdoa, irmãs, porque a gente precisa reconhecer, não adianta a gente achar que a gente é forte, por quê? Porque o Senhor tá vendo, e Ele olha o nosso coração, e o Senhor fala que é para os santos comunicar essa necessidade com os santos, né? Isso. E eu falei, como eu vou vencer se eu tiver orgulho de não expor aquilo que eu tô vivendo? E aquele último encontro foi muito importante, porque eu falei com as irmãs e falei, irmãs, me perdoem por eu não estar conversando tanto, é porque eu tô numa batalha, um confronto comigo mesmo e tal. E a pastora falou, vamos todos abraçar ela. E quando todas me abraçaram no final, eu recebi uma força tão grande, tão grande. E é isso que o Senhor quer. Eu vi ali, porque o Senhor, Ele habita nessa união, né? Ele fortalece. Aí quando todas me abraçaram, eu saí dali fortalecida e renovada, outra pessoa. E eu falei, meu Deus, parece que eu voltei mais forte ainda. Nossa, eu tava me sentindo tão fraca e agora eu tô forte novamente espiritualmente, né? E eu fiquei com medo porque quando a gente não expõe, aí é o perigo. Exatamente. Mas quando a gente expõe, a gente é curado. Porque quando você não expõe, parece que você guarda, né? Parece que você pega aquilo e vou guardar aqui porque... E é isso que o inimigo quer, né? Exatamente. Não fala, não expõe, não porque aí ninguém vai saber, porque só Deus conhece o interior. Mas o inimigo, ele trabalha em todo momento. Então, e eu creio que a igreja, assim, o corpo junto, eu sempre aprendi nas suas pregações, que um dedinho... cortando a gente sobrevive, uma perna a gente sobrevive, né? Vai sobrevivendo, mas ali aquela parte que saiu morre. Exato. Mas vai ficando. Mas se a gente não tá ali junto, a gente não vai sobreviver. Exatamente. Não vai. Se eu sair fora, eu vou morrendo, Se eu cortar o dedinho fora, o corpo em si ele sobrevive sem o dedinho, mas o dedinho vai morrer. Não, o dedinho precisa da conexão. E o Senhor fala que precisa, porque Ele é o cabeça e nós somos o corpo. E cada um tem a sua função. Então, às vezes, a gente sofre também porque a gente não se conecta com a igreja. A gente acha que é autossuficiente, a gente fala, não, eu não preciso, eu vou sozinha, mas é um engano, eu tentei. Eu falo e testemunho, eu tentei, não é verdade. A gente sozinha, a gente não consegue, porque o Senhor fala que sem comunhão não tem como alcançar, né? E Ele habita na comunhão, Ele se agrada, isso alegra o coração de Deus. Então, assim, eu falo, então eu preciso estar conectada ao corpo de Cristo. Exatamente. E o que dizer, né, Priscila? A Adriana tá falando assim, foi bênção, acho que ela tá falando do encontro. Sim. Pri é muito amada. Eu também amo todos. Traz luz quando expõe, traz pra luz quando expõe, verdade. É isso mesmo. E o que dizer, né, Priscila, pra essas pessoas que falam assim, eu ouço muito disso, muito. As pessoas costumam dizer assim, não é porque eu não estou indo na igreja que eu não tenho um Deus no meu coração. Não é porque eu não estou indo na igreja que eu não estou bem. Pessoa se auto-sabotando, né? Corta pra Bibi. É o quê? É a pessoa se auto-sabotando, né? Não, eu tenho Deus no coração, não preciso ir na igreja. Precisa sim, varão. Vai ligar no corpo. É esse jeito mesmo. É isso mesmo. E aí as pessoas, elas têm essa frase já guardada na ponta da língua, né? Não é porque eu não vou na igreja... que eu não tô bem com... Eu tô bem com Deus, eu tô em Jesus no meu coração, só não tô indo na igreja porque a igreja só tem gente assim... Primeira frase de efeito que eu aprendi a respeito... Eu não gosto muito de frases de efeito, mas às vezes elas funcionam, né? São pessoas que são perfeitas demais para viver no meio de um povo imperfeito, né? Sim. Então, quando a pessoa é muito boa, muito perfeita, ela não consegue ficar dentro da igreja mesmo. Ela vai sair, porque a igreja está cheia de gente imperfeitas. Essa é uma grande verdade. A segunda frase de efeito que eu aprendi esse dia foi até o que a Adriana falou. A Adriana não falou, ela postou um vídeo, não lembro. É uma frase mesmo que ela postou.
no status dela, que é um vídeo, que falava assim, o cara falava assim, se Jesus, ele é o noivo da igreja, como que pode eu querer estar perto do noivo e não amando a noiva dele? Meu Deus. Não é? Não é, Bibi? Imagina assim, imagina eu falar para um amigo do Wesley, falar pro Wesley assim, eu amo Wesley, mas eu detesto a Bibi. Não dá. Não dá, não vai virar, não é verdade? Agora imagina alguém chegar na minha casa e falar pra mim assim, pastor, eu vim aqui por causa do senhor, mas não suporto a sua esposa, eu vou expulsar ele da minha casa na mesma hora, mas você sai da minha casa, rapaz, porque eu e minha esposa nós somos um. Então, quando se trata de noiva e noivo, nós somos um. A igreja e Cristo é um em Cristo. O próprio Cristo falou, eu e vocês somos um, assim como eu e o Pai somos um só. Então não tem como falar, eu tenho Jesus no coração, mas eu não gosto da igreja. Então como que você gosta do noivo e despreza a noiva? É impossível isso, né? E, então, meu amigo, não tem escapatória. Não tem como você falar que ama Cristo, não ama a noiva dele. Você tem que estar fazendo parte do corpo da noiva. Você tem que estar dentro da igreja fazendo parte desse corpo. E quando eu falo dentro da igreja, eu não estou falando de você, de congregações, denominações. Eu estou falando da igreja espiritual, da igreja de Cristo, a igreja que será e vai ser arrebatada. Só que o que a gente tem que levar em consideração, daí a pessoa fala assim, não, mas tudo bem, mas eu faço parte da igreja espiritual. Porque as pessoas, elas têm desculpa para tudo, né, Bibi? Pô. Você também tem desculpa para tudo? Corta pra Bibi. Ih, minha filha, é o que eu mais tenho. Corta pra Bibi. Responde pro povo aí, Bibi. Você tem desculpa pra algumas coisas também, Bibi? Nossa, você gosta de eu tenho desculpar? várias. Você quer que eu comece a ler aqui minhas desculpas? Não, é porque daí não vai colar. Não vai virar. Quem não tem desculpa? Todo ser humano tem. Arruma desculpa pra tudo quanto é coisa. Pra tudo. E aí, quando eu falo assim, às vezes, a igreja espiritual, né? A igreja no âmbito universal, não a igreja universal, mas a igreja no âmbito universo, a gente tem que fazer parte dessa igreja. Só que aí a pessoa ela é uma pessoa igual a Bibi, que arruma desculpa pra tudo, ela vai falar assim, não, mas eu faço parte dessa igreja espiritual, eu sou igreja. Só que a pessoa confunde o eu sou igreja com o templo. Não é, Bibi? Nossa, o que você aprendeu? Forte, eu já escutei você falando. O que você aprendeu, Bibi, sobre isso? Conta aí pro povo aí. Corta pra Bibi e conta aí. Não. Vai, Bibi. O que você aprendeu? Não. O templo é aqui, o corpo, a carcaça, né? Igreja. Quando que eu sou igreja, Bibi? Quando eu tô ali conectado com a galera lá da igreja, entendeu? Exemplo, o pastor é a cabeça, a Priscila é o braço, eu sou a mão, a Adriana é o ombro. Isso é ser igreja, né? Isso é ser igreja. Ser igreja é fazer parte do corpo. Né? Ser igreja é estar conectado no corpo e ter uma função como igreja. Por exemplo, você ora, eu prego, a Bibi canta. Então, ou seja, você pode ser, de repente, a boca, eu sou as pernas, a Bibi é os ouvidos da igreja, um exemplo, dentro desse corpo de Cristo. E quando a gente não está juntos, a gente não está exercendo a função de igreja, mas nós somos templos. Então, meu amigo, se você fala para mim assim, que você não vai na igreja, mas você é a igreja, você está muito enganado. Ser igreja é estar inserido no corpo e tendo uma atividade dentro desse corpo. Uma vez que você está no corpo e você não tem função, você é um membro morto dentro da igreja e você não está ligado diretamente nesse corpo. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Priscila, nós já estamos chegando na nossa hora. São agora 8 horas e 52 minutos. Estamos ao vivaço aqui no nosso pô de casa. E eu queria deixar para você fazer suas considerações finais aí. Eu sei que você tem muito mais para falar, né? Mas nós não vamos estender tanto assim nosso tempo. Mas nós podemos, de repente, vir mais uma outra vez aqui e continuar esse bate-papo, que tá bom demais. E trazer a pastora, né? Que a pastora deveria ter vindo. Mas tudo bem, né? Tudo bem, né, Bibi? Tá um abraço, tudo bem. Pastora. Ai, um abraço também, pastora. Nós te chamamos, viu? Muito. Então, a Priscila... Fala que ama ela, pastor. A pastora? Nós falamos. Ah, eu amo também ela. Ela sabe isso. Isso Ele fala Bibi. assim, graças a Deus. Eu falo em cima do altar da igreja que eu amo. Ai, tomara que o Wesley faça isso quando a gente... A gente dá aquilo que a gente recebe.
Mas vamos lá. Pessoal, estamos chegando no nosso final do nosso pô de casa. Nós estamos terminando aqui. E eu vou... ela falou pra mim que me ama também, que eu amo vocês também. É ela? É ela, tá lá conectada. Ai, deixa eu cortar aqui pra mim. Sogra, eu te amo. A Carência. Pode falar aí, gente. E eu queria deixar pra Priscila fazer as suas considerações agora, mandar um recado para nossos futuros ouvintes e os nossos ouvintes que estão agora presentes também. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, muito tímida, porque eu gosto de ficar por detrás dos bastidores, mas eu venci. Tô aqui. Eu quero dizer que assim como eu, todos têm uma história, né? E cada um de nós tem uma batalha. E o que eu quero deixar aqui para vocês, não desistam de fazer parte do corpo, porque sozinhos é mais difícil. Até o próprio Jesus, ele mandou de 2 em 2, eram os apóstolos, estavam sempre juntos, porque sozinho é mais difícil. Por mais que a gente crê em Deus e fala, eu tenho Deus, mas fazendo parte do corpo, a gente é mais forte para resistir o mal, tá bom, galera? É isso, eu deixo meu beijo para todos e obrigada, pastor, por ouvir a minha história, viu? Imagina, de nada. Exatamente reforçando o recadinho da Priscila, que você possa encontrar, se você que está nos assistindo agora, você ainda não congrega, você ainda não está inserido em um corpo, você ainda não tem uma autoridade, uma cobertura pastoral, espiritual sobre a sua vida, procure, tá? Procure uma igreja que pregue a palavra, uma igreja que tenha compromisso com a palavra de Deus. Procure o pastor. Pastor, não quero procurar ninguém, mas eu quero que o senhor me oriente. Manda uma mensagem para mim aqui nas descrições do vídeo, aqui nos comentários, deixando o seu telefone ou o seu e-mail, que eu entrarei em contato com você e te orientando como procurar uma igreja que realmente venha fazer diferença na sua vida. Assim como a Casa de Maquia fez diferença na vida da Priscila e está fazendo diferença na vida de muitas pessoas, porque é uma igreja que ama, uma igreja que cura, uma igreja que liberta no nome de Cristo, que cura no nome de Cristo e que prega a palavra na sua verdadeira essência. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Bibi, dá tchau pro povo aí também, já que você tá aí toda, né? Não, eu tô só aqui no azeite, tô no azeite hoje. Ele falou, vou colocar a câmera pra você, mas não é pra você falar muito não, tá? Por isso que eu fiquei mais quietinha hoje, viu? No começo da live eu ramelei, mas é isso, galera. Nós estamos encerrando mais um Pô de Casa e muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes junto com o pastor, com a Priscila. Que Deus possa abençoar esse restinho da noite de vocês. Não é isso mesmo, pastor? É isso aí, pessoal. Deus abençoe a todos. Priscila, muito obrigado por ter vindo. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida também. Vamos orar e encerrar. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós damos graças a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito até no dia de hoje, Pai. Que as suas mãos estejam estendidas sobre a minha vida, sobre a vida da irmã Priscila, da sua casa, da sua família, sobre a minha esposa que está em casa, não pôde vir, sobre a vida da Bibi, Senhor, que ramelou no meio da missão, no início do podcast, mas depois o Senhor abençoou ela, iluminou a mente dela e ela acertou e ajustou. Pai, obrigado, Jesus, por esta oportunidade, por esse ambiente que o Senhor nos preparou para a glória do seu nome. Amém e amém, Jesus. Amém. Pessoal, que Deus abençoe. Até a próxima sexta. Um abraço e fui!